Olá, meus amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer um estudo da palavra aos nossos corações. Texto baseado em Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 em diante. Abraão no Monte Moriá. A aprovação de Deus para com Abraão. A aprovação de Abraão no Monte Moriá estava para acontecer. Deus havia falado com ele e ele, em momento algum, se recusou diante de tudo aquilo que Deus estava falando para ele. O pai da fé estava prestes a passar por uma situação incrivelmente complexa, onde ele teria que tomar uma decisão que ecoaria na história da fé. A palavra diz: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã, ainda de madrugada, e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, o seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que Deus havia lhe designado. Abraão havia reagido à destruição das cidades, da campina do Jordão, de uma forma muito peculiar. Ele não se cala, argumenta com seu Criador e saiu em defesa dos moradores da cidade, daquela planície fértil. Porém, quando confrontado com o mandamento para sacrificar o seu próprio filho, Abraão fica em silêncio e apenas obedece. Por que Abraão teria essa reação silenciosa ao ser desafiado a sacrificar o seu único e inocente filho? Onde estava Abraão, que se recusava a aceitar o mundo como ele era, o homem que estava disposto a mudar o mundo por meio da fé? Vemos naquele momento, naquele chamamento de Deus, uma luta no interior de Abraão. Era o seu único filho, o filho da promessa, que agora Deus estava pedindo como um sacrifício. E tudo ali já apontava para um futuro imediato que a história nos revelaria a respeito de um cordeiro puro, um filho único que haveria de vir como sacrifício. Mas vamos continuar na história de Abraão. Incomodados
com o aparente silêncio de Abraão quando confrontado com a ordem para sacrificar Isaque, os estudiosos do Gênesis, da tradição oral, tentaram através dos séculos preencher algumas lacunas deixadas vazias nesse texto bíblico. Eles afirmam que, ao menos internamente, Abraão não esteve totalmente em silêncio. Esses estudiosos pintam um quadro de um Abraão terrivelmente transtornado pela tarefa que se apresentava diante dele. Ele não é apenas um pai movido, além dos limites da compaixão e amor por seu filho, mas também o patriarca que, se cumprisse a ordem divina, ficaria incapaz de se tornar o pai de uma grande nação, que seria criada por meio do seu filho da promessa, Isaque. Os propósitos de Deus, em primeiro plano, muitas vezes são incompreensíveis, mas aqueles que têm um coração voltado a Deus, ele crê e acredita que Deus proveria algo melhor e superior. Então podemos acreditar que Abraão estava certo que Deus agiria. Ele não sabia de que forma, mas que Deus agiria. Ele não é apenas um homem movido, como disse há instante, pela paixão terrena, mas era um homem que tinha uma experiência de falar com Deus. A tradição oral conta uma história detalhada em que Satã teria aparecido a Abraão na forma de um homem idoso e durante a longa jornada até o Moriá, este idoso tenta dissuadir o pai da fé para não cumprir a justiça divina. Onde você está indo, homem? Como diz a tradição oral. Você perdeu o juízo. Foi te dado um filho após 100 anos e você vai matá-lo? Amanhã Deus vai te acusar de homicídio e de ter derramado um sangue inocente do seu próprio filho. O nosso arqui-inimigo, ele tenta de todas as formas querer parar o propósito, o plano de Deus. Maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está conosco. Nada pode nos parar. Ele tentou parar Jesus quando esteve jejuando 40 dias no deserto. Quando Satã vê que não conseguiu deter Abraão do seu caminho, ele cria obstáculos físicos para bloquear a jornada do patriarca de Israel. Mas Abraão está determinado a continuar até o fim para fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. O característico método da literatura da tradição oral ilustra o profundo conflito interno que deveria estar acontecendo dentro do mais profundo da alma de Abraão. O homem idoso que aparece a Abraão na história acima é símbolo da luta de Abraão com
consigo próprio, com ele mesmo e com as suas dúvidas, mas nenhuma delas é capaz, aleluia, de tirar o patriarca da sua visão, do seu caminho, da determinação de tudo aquilo que Deus havia falado com ele. O Rabino Rashi, em seus estudos, afirma que o mandamento divino reflete uma série de respostas de Abraão e que não foram registradas. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, a Isaque, o filho da promessa. Segundo Rashi, a cada estágio desse mandamento, Abraão tinha um argumento. Quando Deus disse: toma agora o teu filho, Abraão teria respondido: eu tenho 2 filhos. Quando Deus disse: o teu único filho, Abraão teria dito: cada um deles, Isaque e Ismael, é filho único de suas mães. Quando Deus disse: a quem amas? Aleluia. Abraão respondeu: eu amo os meus 2 filhos. Só então Deus teria dito especificamente a palavra Isaque. Deus, ele foi específico. Abraão sabia que Isaque era o filho da promessa. Era aquele a quem Deus havia lhe aparecido e havia lhe dito que do ventre estéril de sua mulher nasceria um que seria a semente de toda uma nação. Abraão se assustou quando ele ouviu o nome Isaque, podemos assim dizer, como disse o Rabino Rashi. Mas ele não se assustou, primeiro porque ele estava tendo uma experiência não material. Abraão não estava conversando com um ser humano qualquer, um relacionamento interpessoal. Ele estava tendo um relacionamento com o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra. E ele já tinha vivido algumas experiências semelhantes em conversar com Deus. Então ele não temeu, ele foi ao seu destino, ele não tentou se esquivar, ele não tentou se desculpar, dizendo: ah, Senhor, mas esse não é o filho que o Senhor havia prometido, que dele suscitaria uma grande nação. Ele não argumentou, ele simplesmente obedeceu. O homem de Deus, a mulher de Deus, que tem experiência com Deus, não questiona quando Deus pede para ele sacrificar. Agora estamos diante de um momento especial, o julgamento e a aprovação de Deus para com Abraão. A resposta pode estar em reconhecermos os 2 eventos, julgamento e provação, acima citados, representam 2 mundos diferentes dentro da forma como que Deus se relaciona com o ser humano.
a respeito do episódio de Sodoma e Gomorra e a intercessão de Abraão, Deus estava agindo sobre um dos atributos como conhecemos, o julgamento. Em hebraico quer dizer Hadin. Por outro lado, no mandamento divino sobre o sacrifício de Isaac, Deus estava agindo no mundo da provação, o Nisayon em hebraico, quando Deus se relaciona com o homem por meio do mundo do julgamento, tudo faz sentido. Podemos ver claramente uma aparente causa e efeito. Os habitantes de Sodoma e Gomorra são grandes pecadores, inexcusáveis, portanto merecem perecer. Enquanto permanecermos circunscritos na esfera do Hadin, julgamento, nós podemos participar desta audiência divina e argumentar com o nosso Criador, como fez Abraão. Deus nos convida a fazer isso por meio das nossas orações. Quem sabe a intercessão pode modificar os planos divinos e fazer a balança da justiça pesar em nosso favor. Temos isso registrado lá em Tiago 5,16, quando diz: orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por outro lado, quando Deus nos traz para o mundo da niação, aprovação, nada parece fazer sentido. Nós não conseguimos perceber a lógica das ações divinas. Aqui qualquer argumento e luta são inúteis, de fato. Agora Abraão estava diante da aprovação. Ele não estava apenas diante de um julgamento. Ele estava agora diante de uma aprovação. E muitas vezes Deus permite que enfrentemos momentos de provações em nossas vidas. Questionamos, não entendemos o porquê de tudo o ocorrido, o que está acontecendo, o que está agindo em nossas vidas. E muitas vezes, como homens, murmuramos, questionamos a Deus por quê, o porquê. No julgamento você pode questionar, mas na aprovação, fique quieto, espere, aleluia. A ação de Deus não sobrevirá provação maior do que possais suportar. Tudo está acontecendo agora na vida de Abraão, além do seu entendimento. Nossa missão, quando estamos em provação, é somente passar pelo niação, cumprir a vontade divina com dignidade e manter a nossa fé e lealdade ao Senhor. É por isso que Abraão fica em silêncio. Existe um ensinamento muito grande nesse silêncio de Abraão nas nossas vidas. Medite. Talvez você esteja em silêncio. Talvez tudo esteja em silêncio ao seu redor.
Até mesmo Deus está em silêncio. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa. É no silêncio que Deus fala. É nesse momento de provação, é nesse momento de dor, que parece que tudo está desmoronando sobre a sua vida. Parece que não há saída, parece que você não consegue enxergar além. Fique em silêncio. Não murmure. Deus está trabalhando ao seu favor. E no tempo dele, o milagre é maior. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. É bom sentirmos a presença de Deus através dessa ministração. Deus fala conosco. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Gênesis 22, 4. Ele viu o lugar de longe. Uma linda interpretação do fato de que Deus parece estar encoberto, oculto. Durante a provação pode ser encontrada, embebida nas 3 palavras da narrativa de quando Abraão e Isaque se aproximam do Monte Moriá. O Gênesis declara: e ele viu o lugar de longe. Muitos estudiosos do Antigo Testamento se perguntam como Abraão sabia que tinha já chegado ao lugar do sacrifício de Isaque, uma vez que Deus não tinha se referido ao Monte Moriá pelo nome, mas simplesmente disse: oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei, que te direi, como diz o Gênesis 22, 2. Conta a tradição oral que Abraão soube que chegou ao seu destino quando viu uma nuvem que circundava o Monte Moriá. A imagem deste monte envolvido por uma nuvem é particularmente muito significante. A aparição de Deus em uma nuvem é um fenômeno que ocorre inúmeras vezes na literatura bíblica e sempre reflete o elemento oculto de Deus, mesmo em tempos de revelação. Sugerindo que Abraão foi capaz de identificar o local do sacrifício por meio da nuvem, a tradição oral está aludindo à natureza oculta da presença de Deus na vida de Abraão, em tempos de dificuldades e de provações. Nós, como seres humanos, como homens e mulheres limitados, nos momentos de provações, olhamos para os céus e muitas vezes enxergamos apenas as nuvens, mas não entendemos que Deus, ele se manifesta através das nuvens, com muitas aparições no Antigo Testamento. Quando ele se manifestava durante o dia, ele aparecia como uma nuvem que guiava Israel no deserto. A nuvem que você está vendo não é apenas uma nuvem sem significado. É a nuvem que te trará, aleluia, ao sacrifício
e te mostrará que Deus, Ele é o único e Ele se manifesta na tua vida da maneira que Ele quer. Glória a Deus. A aprovação de Abraão e de Jesus. As palavras-chave que nos ajudam a entender o tempo de provação parece estar bem definida nessas passagens: longe e oculto. E ele viu o lugar de longe. Em tempos de provações, Deus parece estar longe de nós e oculto aos nossos olhos, como já comentei. E o cumprimento desta distância e desta ocultação divina é claramente manifestado séculos depois, pois a aprovação de Abraão e Isaque é a alegoria do sacrifício supremo também sobre um monte em Israel. Era uma figura de linguagem daquele que haveria de vir. Lemos em Marcos, do capítulo 15, no versículo 34. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, aleluia, Deus meu, por que me desamparaste? Olha isso. É como se Abraão estivesse olhando para o alto daquele monte, aquele local ao longe e dizendo: Deus meu, eu necessito de Ti, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem Ti. Aleluia. Traçamos um paralelo entre Abraão e Jesus. Glória a Deus. Na incomparável provação de Jesus, o significado da cruz parecia tão distante e tão oculto que somente o nosso Mestre, Supremo Senhor da fé, poderia entendê-lo. Ele tinha confiança certa de que cumpria a vontade de Deus. Essa distância era necessária para resgatar e salvar a humanidade. Jesus sabia que não era tempo de argumentar, pois passava pela provação. Na provação não é momento de ficarmos questionando, argumentando. Por isso mesmo, semelhante a Abraão, silenciosamente, ele se submeteu, obediente à vontade divina que, lá em Isaías 53, no versículo 10, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Aleluia. O silêncio de Abraão, quando confrontado com sua aprovação, nos remete ao silêncio de Jesus, que em tudo se submeteu para resgatar e salvar o que se havia perdido. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Aleluia. Nós nunca sabemos em que dimensão os nossos desafios nesta vida se dão. Se em Din, no julgamento, ou se em Nisaion, na provação, ou se uma combinação dos dois. Aleluia. E nós lutamos, oramos,
argumentamos com o nosso Criador. Entretanto, depois que as orações são feitas, depois que nossos argumentos são apresentados, resta-nos voltarmos para Deus e aceitar a sua vontade. Glória a Deus. Então oramos novamente, mas desta vez para que Ele nos dê a força necessária para passarmos pela prova. E olha, e muitas vezes, prova de fogo. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Vocês também vencerão. Acredite, Deus é conosco. Deus é presente. Abraão, ele viu a resposta do seu silêncio, quando no momento, podemos dizer assim, mais difícil da sua vida, ele levantou aquele cutelo para sacrificar o seu filho, mas de repente, aleluia, o proverá de Deus apareceu na sua vida. O prover de Deus, ele está para acontecer na tua vida. Falta ainda um pouco. Não se desespere, não pense que você já passou da linha. Deus é contigo. Ele não desistiu de você. Ele foi até o fim com Abraão, quando do meio dos arbustos ele ouviu a voz de um anjo, o anjo do Senhor, a figura daquele que haveria de vir, dizendo: Abraão, não procedas desta forma, eu acredito em você. Deus está falando, eu acredito em você. Aleluia, não desista, creia. O milagre na tua vida será grande. Você será reconhecido como um homem, como uma mulher de fé. E a fé te levará para lugares incríveis. Te colocará em patamares diferenciados. Você viverá o novo de Deus na sua vida. Daquele dia em diante. Abraão, aleluia, viveu experiências incríveis em áreas específicas da sua vida e que chegam até os dias de hoje. Ele é reconhecido por nós cristãos, ou até mesmo por outras religiões, como os judeus, o judaísmo, como o pai da fé. Creia, Deus tem um tempo novo para a tua vida. Ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer pelo momento que o Senhor tem nos colocado. Sabemos que existem o momento de provação, o momento de obediência, o momento de nos calarmos diante de Ti e aguardarmos a resposta vinda do Senhor. Pai, eu oro para que de uma forma grande e especial o Senhor mude esta situação na vida desta pessoa que ora comigo neste momento, para que ela viva o sobrenatural, o novo do Senhor, em meio a esta provação de fogo. Peço, Pai, a Tua bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E lembre-se, Deus, Ele não te abandonou e jamais te abandonará. Ele estará contigo todos os dias.
até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Obrigado.